Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é o nosso segundo vídeo onde nós falamos uma temática muito importante, que são os alvos de Deus para o esposo. Nós temos um vídeo anterior onde nós demos 6 alvos de Deus para você, marido, esposo, pai de família, você que realmente quer fazer a diferença e quer ser um homem segundo o coração de Deus. E agora nesse segundo vídeo nós vamos dar mais alguns princípios importantes para o bom andamento da sua vida como esposo, para o bom andamento do lar, para o bom relacionamento com a sua mulher, para que realmente Deus entre nessa família e abençoe todo esse conjunto tão importante que é a família de Deus, é a família, o lar cristão, ok? Então continue conosco. O 7º princípio que nós vamos aprender é que o marido precisa passar bastante tempo em companhia da esposa, para descobrir o que é importante para ela e aprender a ver as coisas do ponto de vista dela. Vou repetir, o 7º princípio que nós estamos ensinando, já falamos 6 princípios no vídeo anterior, é que o marido precisa passar bastante tempo em companhia da esposa para descobrir aquilo que é importante para ela e aprender a ver as coisas do ponto de vista dela. Ou seja, como o marido às vezes não se esforça para enxergar as coisas do ponto de vista da esposa, ele deixa de notar os pequenos cuidados que ela toma e as coisas que faz para demonstrar seu amor por ele. Ou seja, nós precisamos entender, homens, que mulher é um ser que presta atenção nos detalhes. E por isso nós precisamos ser mais detalhistas, mais cuidadosos com relação às nossas esposas, às nossas preciosas mulheres. Olha o que diz Filipenses 2,4. A Bíblia diz assim: e que ninguém pense apenas nos seus negócios pessoais, mas aprenda a ver as coisas sob o ponto de vista dos outros. Filipenses 2,4. Nós precisamos aprender a ver do ponto de vista da outra pessoa, nos sensibilizar através das necessidades, das situações, na maneira como o outro enxerga a vida. Porque se o homem não aplicar esse 7º princípio de passar bastante tempo em companhia da mulher e descobrir aquilo que é importante para ela e aprender a ver a vida, as coisas do ponto de vista dela, o que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir desvalorizada, ela vai se sentir solitária, ela vai sentir solidão. Ou então ela sente que os dois, tanto ele quanto ela, estão caminhando em direções opostas. O antagonismo do casal. Ou então ela vai se sentir insegura quanto às suas responsabilidades de mulher, de esposa e de mãe. Então nós precisamos aplicar esse princípio na nossa vida conjugal e no nosso relacionamento com as nossas esposas. O 8º princípio que eu gostaria de ensinar para vocês é que nós precisamos, como esposos, como maridos, como homens, nós precisamos aprender a recusar firmemente convites para atividades e responsabilidades que o afastem do convívio da família nos momentos em que você deve se dedicar à família. Ou seja, tem muito homem que arruma um monte de coisa para fazer, menos dedicar tempo para a família. E o tempo para a família deve ser prioridade. Prioridade é o tempo em família. Você pode ter amigos, sim. Pode ter hobbies, sim. Pode ter momentos com seus amigos, com os hobbies, sim, desde que isso não atrapalhe o bom andamento do lar. Desde que isso não atrapalhe o bom andamento do casamento, da família, do relacionamento com os filhos. Quando o marido, presta atenção, não estabelece corretamente a sua ordem de prioridades, ele pode ser levado por outros a assumir responsabilidades secundárias, esquecendo-se de que seu principal dever é dar assistência à sua esposa e dar assistência aos seus filhos. Olha o que diz Efésios 5,16. Efésios 5,16, a palavra de Deus nos ensina: fazei bom uso do tempo, apesar das dificuldades atuais, porque os dias são maus. Em outras versões diz: remi o tempo, ou seja, administrem bem, sejam bons gestores do tempo, porque os dias são maus. Nessa versão que eu vos li, fazei bom uso do tempo, apesar das dificuldades atuais, porque os dias são maus. Efésios 5,16, carta às igrejas novas, é a versão que eu estou utilizando. O Salmo 90, versículo 12, também diz: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos um coração sábio. Um homem de coração sábio, ele sabe contar os seus dias, ele sabe aproveitar bem os seus dias, as suas horas, o tempo. Ele é um bom gestor do tempo. Mas quando nós, homens, não aplicamos esse princípio de aprender a recusar firmemente convites para atividades e responsabilidades que o afaste do convívio da família, como é que a mulher se sente com relação a isso? Quais são os efeitos negativos que ocorrem no coração de uma mulher? Em primeiro lugar, ela perde o respeito pelo marido, porque o marido não prioriza ela. Segundo, ela sente rancor contra o marido, contra as pessoas também que roubam o tempo que ele devia dedicar à família. E em terceiro lugar, ela duvida do amor dele por ela. E em quarto lugar, ela começa a ter ciúmes de seu trabalho e de suas atividades de fora do lar. E em quinto, pode surgir no coraçãozinho dela, intoxicado pela falha nesse princípio, ela pode sentir que ela e os filhos não ocupam o primeiro lugar na vida dele, o que é uma tragédia familiar. Então, comece a pensar, ou então ela começa a pensar que ele não pratica aquilo que prega, aquilo que fala, está sendo incoerente com a sua fala em referência à sua vida. O nono princípio que nós aprendemos a nós, homens, que queremos ser homens segundo o coração de Deus, que queremos conquistar o coração das nossas esposas, que queremos ser abençoados pelo Senhor no contexto do nosso lar, é que precisamos definir as normas pelas quais os filhos serão disciplinados. Vou repetir, você homem precisa definir quais são as regras, as leis, as normas pelas quais os filhos serão disciplinados. Ou seja, eu e você precisamos tomar sobre nós a responsabilidade de disciplinar os filhos. Tem muito homem que joga esse peso sobre a mulher. E quando o homem não o faz, está automaticamente lançando um sobrepeso sobre a esposa. E o resultado é que as crianças começam a jogá-los, o pai contra a mãe, um contra o outro. E a confusão e o caos impera sobre o lar e sobre a família. Olha o que diz Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Malaquias também 4, de 5 a 6, a Bíblia diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem muita família debaixo de maldição, porque os pais não têm o coração dos filhos, e os filhos não têm o coração dos pais. E a desonra, a rebeldia, o desrespeito imperam nessas famílias. E a maldição, o mal em ação, cai sobre esses lares e sobre essas famílias. Então nós precisamos colocar em prática esse princípio nos nossos lares, definindo as normas pelas quais os nossos filhos serão disciplinados. Porque se nós não fizermos isso, o que vai ocorrer no coração das nossas esposas, dos nossos filhos? Quais são os efeitos negativos que vão ocorrer dentro delas, dentro das nossas esposas? Elas vão se sentir, elas vão começar a pensar que você não pratica aquilo que você fala. Elas vão se sentir rejeitadas muitas vezes pelos filhos. Elas vão nutrir dentro delas um rancor contra o marido, por ele não assumir as suas responsabilidades. Ou então ela vai sentir que o marido a diminui diante dos filhos. Ou então ele vai perder a confiança na autoridade dele e seu senso de responsabilidade dentro do lar e dentro da família. Então nós não podemos ficar sem aplicar esse princípio número 9 que nós acabamos de abordar. Princípio número 10. O homem precisa dispor-se a empregar o tempo que for necessário para estudar com a esposa e a preparação para qualquer inovação de importância drástica que for introduzida na família. Ou seja, a esposa só consegue se adaptar a mudanças maiores se o marido se der ao trabalho de lhe explicar detalhadamente os motivos que exigem tal mudança, tal modificação. E se lhe for dado tempo para se acostumar a ela, e precisa ser dado esse tempo para que ela se acostume a essa ideia, a essa mudança, a isso que está acontecendo. Se isso não for observado, ela se torna insegura e apreensiva. Olha o que diz Provérbios 20, 18.
Não vá adiantando seus planos antes de receber conselhos de outras pessoas. Ou seja, o homem não pode sair tomando decisões sozinho, loucamente, sem compartilhar com a sua esposa, sem prepará-la para grandes mudanças, como por exemplo, a mudança de trabalho, a mudança geográfica de cidade para uma outra cidade. Ele precisa compartilhar, abrir o seu coração, dispor-se a empregar o tempo que for necessário para estudar, se preparar para qualquer inovação ou mudança com relação à família. Quando isso não acontece dentro do lar, no relacionamento entre homens e mulheres, como é que a mulher se sente? Ela se sente frustrada emocionalmente quando o homem não aplica esse princípio. Ela fica apreensiva e insegura. Ela acha que o marido desatencioso e indiferente, ele é desatencioso e indiferente para com outros e principalmente com a sua família. E ela se sente depreciada pelo seu próprio marido. Então, nós não podemos deixar de aplicar esse 10º princípio. 11º princípio, nós precisamos, como homens, disciplinar os nossos sentimentos e atitudes para com a nossa esposa. Disciplinar os nossos sentimentos e atitudes para com a nossa esposa. Nós precisamos lembrar, caro homem que está me ouvindo, que a mulher é muito sensível, é o vaso mais frágil. Então, como ela é muito sensível quanto à honestidade e à pureza moral do marido, com relação a ela tem que ser total. A sua admiração por ele sofre detrimento quando ele demonstra falta de domínio próprio, falta de autogoverno, falta de autocontrole consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua imagem, com aquilo que ele é. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:4. A Bíblia diz: cada um deve procurar dominar o corpo, conservá-lo puro e tratá-lo com respeito. Ou seja, nós precisamos guardar o nosso vaso, cuidar do nosso corpo, dominar o corpo, conservá-lo puro diante de Deus e tratá-lo com respeito. Quando o homem não aplica esse princípio de disciplinar os seus sentimentos e suas atitudes, o seu corpo, o seu cuidado consigo e cuidado com o coraçãozinho dela, a mulher começa a perder a admiração que sentia por ele. Ela se torna fria e indiferente quanto às necessidades físicas do marido e passa a demonstrar uma atitude de desinteresse, de frieza sexual e frieza afetiva também. E nós não podemos perder esse lugar especial que nós temos pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor no coração das nossas mulheres. Por isso precisamos aplicar esse princípio no nosso dia a dia. Princípio número 12. O homem precisa continuar a desenvolver a sua liderança espiritual. O homem foi chamado para governar, o homem foi chamado para liderar. Liderar em amor, uma liderança servil que serve. O marido deve proporcionar estabilidade espiritual à esposa. Se ele não o fizer ou não demonstrar interesse nisso, os resultados futuros se farão sentir sobre os filhos. E além disso, ele estará expondo a esposa às pressões desnecessárias sobre elas. Vai haver uma sobrecarga nas suas emoções, nos seus sentimentos, no coraçãozinho dessa mulher. Olha o que diz o Êxodo 20, versículo 5. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então nós não podemos aborrecer a Deus, nós temos que liderar espiritualmente, nós temos que continuar desenvolvendo a nossa liderança espiritual. O homem foi chamado para ser cabeça e não cola, para ser o líder do lar e não um cachorrinho mimado pela sua mulher ou manipulado por ela. Não! Nós precisamos desenvolver a nossa liderança espiritual dentro do contexto da família e no nosso casamento. Quando ele não aplica esse princípio no seu lar, ele acaba nutrindo um ressentimento no coraçãozinho dela contra o seu marido pelo fato de ele ter sobrecarregado a responsabilidade que era dele sobre ela quanto à espiritualidade da sua família. Ou então a mulher, quando o marido não desenvolve essa liderança espiritual, ela passa a menosprezar a liderança do marido, porque essa liderança não foi conquistada no coração dela. E nós não podemos fazer isso, querido. O 13º princípio é evitar fazer brincadeiras de mau gosto ou zombar da esposa na presença de outras pessoas. Às vezes, tem maridos que gostam de fazer piadinhas às custas da esposa ou criticá-las na presença de terceiros. Geralmente ele o faz com
né, o intuito de levá-la a modificar-se ou alguma coisa que desagrada a ele. Mas isso é terrível, nós não podemos fazer isso. Evite fazer brincadeiras de mau gosto ou zombar da sua esposa na presença de outras pessoas. Efésios 4:5, a Bíblia diz: nem converseis acerca de obscenidades, tolices ou vaidades, mas sim acerca de tudo aquilo que devemos a Deus. Ou seja, não pode haver palavras torpes, palavras sujas, palavrões, obscenidades, malícias na boca de um homem de Deus, conforme Efésios 4:5. E Tito 2:6, a Bíblia diz: quanto aos moços, aos homens aqui, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, sejam prudentes, com relação, obviamente, às suas mulheres, seus filhos e à sua vida pessoal. Quando o homem não aplica esse princípio, 13º princípio, no seu dia a dia, como é que a mulher se sente? Quais são os efeitos negativos no coração de uma mulher? Ela se sente magoada em seu espírito, ferida. Ela se sente envergonhada diante dos outros, ultrajada. Ela passa a ter medo de expressar as suas opiniões diante de outras pessoas e diante do seu marido. Ou então ela fica desanimada e de procurar aprimorar-se, se desenvolver, melhorar, e com receio de ver as suas boas qualidades serem depreciadas pelo seu marido, pelo seu esposo. 14º princípio, nós precisamos perdoar as falhas passadas da nossa esposa. O homem precisa dispor-se a perdoar completamente todos os erros por ela cometidos no passado. Dispor-se a perdoar todas as ofensas que vier a sofrer no futuro. Marcos 11:25, a Bíblia diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando o homem não aplica esse perdão às falhas passadas da sua mulher, da sua esposa, ela começa a duvidar. A mulher, como efeito negativo no coração das mulheres, ela começa a duvidar da sinceridade do amor do marido. Ela reage negativamente às suas atitudes de superioridade sobre ele, e ela considera justificadas suas atitudes negativas e ofensas contra o seu marido, quando ele não perdoa ela quanto às falhas do passado. E o 15º princípio, o homem precisa reconhecer seus erros e confessá-los honestamente. O marido precisa admitir que é ele quem tem que manter o relacionamento mútuo sempre desbloqueado, desimpedido, e que a disposição de reconhecer os nossos erros resulta em honra e uma atitude de respeito para com as nossas esposas, para com as nossas mulheres, a nossa mulher. Tiago 5,16 diz: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. O esposo só é curado quando ele confessa os seus pecados, quando ele reconhece os seus erros e as suas falhas. A cura de Deus vem sobre ele, mas quando ele não reconhece seus erros e não confessa honestamente a sua esposa, o que acontece negativamente no coração da mulher? Ele perde a humildade com relação, ela acaba perdendo a humildade e o quebrantamento para falar com o marido. Ela fica magoada em seu espírito, ferida em seu interior. Ou então ela passa a tratar o seu marido com frieza e com indiferença, o que é um caos e uma tragédia no lar. E o último princípio que nós gostaríamos de ensinar é que você precisa definir bem, homem, para a esposa, as suas responsabilidades básicas como marido. Defina bem para com a sua mulher quais são as suas responsabilidades básicas como marido. Ou seja, é necessário que o marido leve a esposa a compreender claramente seus pontos de vista. Isso ele consegue ao definir as suas responsabilidades detalhadamente e definindo também as suas áreas de responsabilidade mútua. Ou seja, tem áreas que são compartilhadas as responsabilidades. 1 Timóteo 3,5, a Bíblia diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da casa de Deus? Quando o homem não aplica esse princípio de definir bem as suas responsabilidades, qual é o efeito negativo no coração das mulheres? O que surge no coraçãozinho delas? Elas sentem solidão, sentem que estão trabalhando sozinhas em prol da família, ela fica ressentida contra o marido, ela perde o respeito pelo marido por causa do seu desinteresse em se ocupar com as responsabilidades mais pesadas da casa,
e ela acha que ele não está contente com a sua família e com o seu lar. E ela fica insegura, fica ansiosa. Então, embora todos esses alvos, né, que nós falamos, talvez para você fala, não, isso é algo muito teórico, muito idealística. O casal deve sempre estar atento nessas áreas do relacionamento que enfocam e devem procurar aperfeiçoá-las debaixo da graça, do poder e da unção do Senhor. É natural que cada um passe a esperar que o outro consiga alcançar totalmente o objetivo proposto. Mas não é para ficar cobrando o outro, não, é para você cumprir a sua responsabilidade, como esposo ou como esposa. Então limite-se apenas à atitude de satisfação pelo progresso alcançado na sua vida em cada uma dessas áreas que nós mencionamos. Esperamos de alguma maneira estar contribuindo no bem-estar do seu casamento, do seu lar, da sua família. Eu te desafio, homem, a ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem valoroso, um homem de promessas, um homem alinhado com o céu, um homem que faça a diferença no seu lar, na sua família, na sua casa, para o louvor e glória do nome do Senhor. Então deixe seus comentários, dê um joinha, também siga o nosso canal aí no sininho, se inscreva aí e compartilhe com outras pessoas essa palavra de Deus para abençoar os nossos corações. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.